Chega junto que eu vou lançar a braba. Liverpool do técnico Jürgen Klopp volta a ter interesse em joia Vitor Hugo com multa de 100 milhões de euros. Vou explicar toda a situação. Goleiro Agustín Rossi, recentemente contratado, dá entrevista à imprensa argentina em tom de arrependimento. Absurdo com escala da arbitragem para a partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. E técnico Jorge Sampaoli define equipe para o confronto de amanhã com o América Mineiro no Maracanã pelo Brasileirão, já com um desfalque certo. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final. Inclusive, os ingressos já estão disponíveis a partir das 11 horas desta sexta-feira para a torcida do Flamengo, a torcida visitante do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil 2023. Na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, entrou em campo Flamengo e Grêmio, ou Grêmio e Flamengo, em Porto Alegre, já começando a medir forças para saber quem será um dos finalistas. Na outra chave, teremos São Paulo e Corinthians. Aliás, eu tenho a minha opinião a respeito dessa situação. Antes, deixa eu orientar a galera, você que quer adquirir o seu ingresso, lembrando que em acordo com o Flamengo e pelo princípio de reciprocidade, o Grêmio vai abrir um número maior de ingressos porque foi ampliado o espaço para a torcida visitante, que vai ficar com todo o setor superior sul, ou seja, a nação rubro-negra deve ter algo em torno de 4 mil ingressos à sua disposição. Em contrapartida, a torcida do Tricolor Gaúcho também terá um espaço maior no setor sul, que geralmente é destinado, portanto, para a torcida visitante no templo sagrado do futebol brasileiro. O ingresso mais barato custa R$ 120 para a torcida visitante. Sinceramente, eu achei até um preço razoável em vista que para jogos de menor importância pelo Campeonato Brasileiro, tem gente que cobra até o dobro, tem clube que cobra mais que o dobro disso, né? Tirando o couro da nação rubro-negra. Então, acredito que R$ 120 para essa partida, que é um confronto importante, semifinal de Copa do Brasil, tá de bom tamanho. Lembrando que há critérios para meia entrada, como, por exemplo, menores de idade, estudantes, maiores de 65 anos, portadores de necessidades especiais e outras categorias. Todas as informações constam no site da Arena do Grêmio. Vai lá, dá um Google, procura para poder adquirir o seu ingresso, você que quer acompanhar o Mengão de perto nessa partida de ida pela Copa do Brasil. Mas o que eu quero falar a respeito desse confronto é com relação à arbitragem. Rafael Claus, do quadro da FIFA e da Federação Paulista de Futebol, foi, portanto, o árbitro escolhido para essa partida. Ele que é apontado como um dos melhores árbitros em atividade no futebol brasileiro, né? Para você ver como é que está o nível, né, da arbitragem no Brasil. Mas o que eu quero questionar aqui, para que um árbitro paulista se do outro lado há dois clubes paulistas brigando para quem será o finalista? Ou seja, já teremos um representante do estado de São Paulo na final da Copa do Brasil. E se você fizer uma enquete, faça uma enquete entre os torcedores do São Paulo, entre os torcedores do Corinthians, quem eles gostariam de enfrentar, quem eles acham que seria um adversário teoricamente mais fácil em uma eventual final de Copa do Brasil. Vai ter corintiano que vai querer o Flamengo, até para reeditar a final do ano passado, aquela coisa de querer uma revanche, mas vamos combinar, a maioria com certeza vai apontar o Grêmio como um adversário teoricamente mais fácil. Eu não estou querendo aqui levantar nenhum falso, nem criar teoria da conspiração. O que eu gostaria era que se evitasse esse tipo de coisa. Porque se o Klaus, que já não vive bom momento desde antes da Copa do Mundo, hein? Ele que na Copa perdeu espaço para o também indicado pelo Brasil, Wilton Pereira Sampaio. O cara perdeu espaço para o Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo. Mas desde antes da Copa, ele já vem cometendo falhas grosseiras de interpretação, problemas de manter a disciplina do jogo, e aí você vai e coloca o cara para apitar esse jogo. Não é possível que não haja nenhum outro árbitro. Quer colocar um paulista? Por que não colocou aquela mulher? Esqueci o nome dela, né? Ah, mas ela fez um monte de lambança, fez lambança na final do Paulista, fez lambança no jogo que apitou do Flamengo, mas todos eles fazem. Quer dizer, quando é mulher, aí colocam na geladeira, né? Agora, marmanjo, o cara erra, comete erros grosseiros, na rodada seguinte já tá apitando de novo, né? São dois pesos e duas medidas. Aí, sinceramente, eu tenho que dar razão para os lacradores, né?
né? Pelo amor de Deus, né? Mas a verdade é que não tinha necessidade nenhuma de colocar um árbitro paulista nessa partida, porque se ocorre uma falha que prejudica o Flamengo, já vai dar margem à interpretação de que errou, porque é paulista e tal. Não tem necessidade nenhuma disso e acaba colocando uma carga, uma pressão maior do que ele já vai receber em um jogo dessa importância, dessa magnitude. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que gosta e favorece aqui o nosso conteúdo, seja também parceiro, inscreva-se no 6 de 6, que acredita e investe aqui no nosso canal. É um site de palpites que você é rápido, fácil e seguro para você se inscrever. Você vai até o comentário fixado aqui no vídeo, clica no link da promoção, faz o passo a passo e pronto, você já pode colocar o seu palpite em cada um dos 6 jogos que são disponibilizados por rodada. Tá rufando essa 15ª. Cravou os 6 jogos, 250 mil. Que isso, hein? E se ninguém acertar os 6 jogos, né? Quem fizer mais pontos na rodada leva 10 mil de consolação. E que consolação! Então não perca tempo, vá até o comentário fixado, clique no link da promoção e se inscreva. E não deixe de colocar o seu palpite, né? Que é muito importante para você participar daquela moral esperta. E agora falando sobre a montagem da equipe para a partida de amanhã. Afinal de contas, o Flamengo não pode ficar pensando já no jogo da Copa do Brasil. Tem Brasileirão, o Flamengo é vice-líder, não pode deixar o Botafogo desgarrar. Já são 12 pontos de diferença. Essa vitória é fundamental diante do América Mineiro, que inclusive está brigando na ponta de baixo da tabela com o Vasco. Então, para o Flamengo, é fundamental vencer, porque caso perca pontos, serão aqueles pontos ditos como irrecuperáveis ao longo da competição. Então, só a vitória interessa no compromisso de amanhã. O técnico Jorge Sampaoli, que tem problemas para essa equipe. Afinal de contas, Eric Pulgar não estará recuperado a tempo. Inclusive, o jogador também não enfrenta o Grêmio nessa primeira partida da semifinal. Lembrando que a segunda partida, dia 16 de agosto, ele já deve estar à disposição. Aliás, há muito otimismo dentro do departamento de futebol que ele consiga se recuperar a tempo de enfrentar o Olímpia nas 2 partidas, pela Libertadores da América, dias 3 no Maracanã e 6 em Asunción, no Paraguai. Mas para este confronto, diante do Grêmio, ele deve ficar fora. A boa notícia é que Pedro vem treinando normalmente. O jogador que reclamou de incômodo muscular, no entanto, participou das atividades e deve ficar à disposição do técnico argentino. O mesmo acontecendo com o Davi Luiz, que deixou o segundo tempo do empate em 0-0 com o Fluminense, reclamando de dores no adutor da coxa direita. No entanto, o atleta também participou da atividade e deve, portanto, ficar à disposição. A grande lacuna é com relação a Bruno Henrique. Teoricamente, o jogador já está recuperado do estiramento ligamentar do joelho esquerdo, que ele sofreu em um pisão criminoso do zagueiro Luan, no empate em 1-1 com o Palmeiras no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Existe uma corrente dentro do departamento de futebol que acredita que ele deveria ser poupado pensando justamente no compromisso de quarta-feira, diante do Grêmio, né? Outros acreditam que ele pode ser relacionado e pelo menos atuar alguns minutos, já que vem de um período de inatividade e por conta até para poder ganhar ritmo, recuperar o ritmo que ele vinha ganhando, né? Vinha aumentando a minutagem do Bruno Henrique. E você, qual a decisão que você tomaria, né? Você escalaria o Bruno Henrique para essa partida ou você acharia melhor preservá-lo visando a sequência da competição? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que sempre sonhou morar pertinho do mar, então este sonho está cada vez mais próximo do que você imagina. É o Orla Recreio, lançamento da Cury e com condições especialíssimas e exclusivas para a torcida do Mengão. Conheça o Corretor da Nação. Você concorre a camisas, ingressos e no ato da assinatura. Não tem sorteio. Você ganha na hora um jantar com direito a acompanhante para comemorar este golaço de placa. Vai ter ateante pulando o muro, hein? Para aproveitar essas condições. E as unidades são limitadas, então não perca tempo. Entre agora em contato com o Corretor da Nação. Mande um zap para o DDD 21 972996633. E não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir essas condições imperdíveis. E aproveite para agendar uma visita sem compromisso para conhecer o apartamento decorado. E agora sobre a movimentação de mercado, o Flamengo que contratou recentemente, né, em definitivo, o Agustín Rossi, já que desde o dia 9 de janeiro ele já tinha um pré-contrato assinado com o Flamengo. Ele agora, efetivamente, jogador do Rubro Negro, ainda não estreou, até porque Matheus Cunha está em uma fase exuberante, não tem dado brecha
para o argentino, que recentemente concedeu entrevista à imprensa argentina, dizendo que seria bom se ele tivesse conseguido chegar a um acordo com o Boca Juniors para a renovação de contrato. Isto mesmo, né? Nessa conversa ele falou que esteve muito próximo de chegar a um acerto, mas não houve acordo com relação a alguns pontos, e essas divergências acabaram impedindo de os clubes chegarem a termo, que isso acontece e tal, faz parte. Agradecer o carinho da torcida, o apoio do clube, dos torcedores, os momentos que ele viveu no Boca Juniors, mas de qualquer forma, né, isso acabou não caindo muito bem na torcida do Flamengo quando essa entrevista chegou ao conhecimento também da nação rubro-negra. Eu, particularmente, acho o seguinte, já disse isso aqui, os caras têm um discurso pra gente e tem um outro discurso pra imprensa deles, né? Isso acontece com negociação, por exemplo, às vezes o cara é do outro time, tá negociando com o Flamengo, aí chega, não, mas eu quero ficar, tô feliz aqui, eu tô bem, aí chega pra imprensa do Brasil, nossa, é uma honra jogar pelo Flamengo, nossa, é uma maravilha, eu não vejo a hora de poder vestir o manto sagrado, poder sentir o calor da torcida dentro do Maracanã, um estádio mítico, quem nunca sonhou jogar no Maracanã, os caras falam isso, não adianta, há dois discursos. Isso é fato, né? E, sinceramente, não achei uma coisa assim tão absurda, né? Afinal de contas, ele achava que chegaria num cenário, né? E ele chega agora num cenário completamente diferente, com um técnico completamente diferente. Lá atrás, o técnico era o português Vitor Pereira, né? O técnico Jorge Sampaoli, ele privilegia goleiros que sabem jogar com os pés. O Matheus Cunha não é nenhuma maravilha do universo, mas ele domina muito melhor esse fundamento, por exemplo, do que o Agustín Rossi, né? Então, logicamente, leva vantagem com relação ao técnico argentino, que vai ter que mudar as suas características para poder se adaptar e agradar o técnico argentino. Mas quero saber a sua opinião entre os dois, assim. Quem você acha que o Rossi tem razão de estar insatisfeito? Deixe aqui a sua opinião. E agora falando sobre também a movimentação de mercado, já que o Liverpool voltou à carga com relação ao jovem Vitor Hugo, de 19 anos. O jogador que se notabilizou no ano passado, ainda sob o comando do técnico Paulo Sousa, né, e com o Dorival Júnior, tornou-se praticamente titular da equipe considerada alternativa, que disputava o Campeonato Brasileiro. Não somente o Liverpool, mas outros grandes clubes da Europa também fizeram sondagens e passaram a monitorar diretamente o jogador, inclusive encaminhando representantes, observadores, ao Rio de Janeiro, ao Brasil, para ver de perto o atleta. Ele que na primeira partida oficial do Flamengo na temporada sofreu uma complicada lesão, ficou fora das competições desse início de temporada, desse primeiro semestre, retornou apenas na reta final do Campeonato Carioca. Fato é que com Jorge Sampaoli ele tem ganhado minutagem, inclusive oportunidade entre os titulares, tem encantado cada vez mais a comissão técnica, principalmente por conta de sua versatilidade. Ele que já foi utilizado como segundo volante, camisa 10 e até mesmo meia atacante pelo técnico argentino, que gosta de jogadores polivalentes. Mas não apenas ele, o futebol europeu também valoriza bastante. E o Liverpool tem como tradição investir em jovens talentos. Vale destacar que Vitor Hugo acertou a renovação de seu contrato na temporada passada. Até o final de 2027, o jogador tem multa rescisória de 100 milhões de euros, o equivalente no câmbio atual a 530 milhões de reais. A princípio, o Flamengo não tem a intenção de negociá-lo, até porque entende que nesta janela de transferências, o mais provável é que Matheus França, que inclusive já tem propostas oficiais do Crystal Palace e do Chelsea, seja vendido. Então não haveria necessidade de também vender uma outra joia do elenco, fora o fato de que Vitor Hugo é considerado um jogador importante para a composição do grupo, visando as 3 composições que o Flamengo está disputando. De qualquer forma, sim, o atleta volta a ter o interesse do Liverpool, e não apenas do Liverpool, do técnico Jürgen Klopp, né? Outros clubes europeus também têm monitorado o jogador. Acredito que não para esta janela, mas para a próxima janela de fim de ano, dependendo de como o Vitor Hugo vai se desenrolar ao longo da temporada, até porque, né, eles acreditam que ainda precisam observar o jogador um pouco mais de tempo, principalmente pelo hiato, né, do seu desenvolvimento no início do ano, mas acredito que será inevitável Vitor Hugo
continuando a jogar bem, ele com certeza vai receber propostas no final da temporada. E você, o que acha? Deixe abaixo seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!